Hoje é dia do conselheiro tutelar. E o Jackson vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a atuação deste importante colegiado e sua importante função na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Não é isso, Jackson? Seja muito bem-vindo, é um prazer receber. Tudo bem? Tudo bem, Aristênio, agradecer o espaço, o Sistema Maior sempre solícito com essas causas. E hoje, como você disse, é um dia especial para a gente que estamos conselheiros tutelares, né? Temos um mandato que é o dia 18, que é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, né? E nós desempenhamos esse importante papel, né? Somos defensores de direito de criança e adolescente. Inclusive, a gente às vezes anda nos lugares, a gente nas nossas palestras, nas nossas falas, a gente sempre fala que o Conselho Tutelar é o órgão que apaga fogo, né? Todo mundo só se lembra do Conselho Tutelar na hora de apagar o fogo, mas nesses momentos poucas pessoas se lembram para realmente dar o reconhecimento devido a esse importante órgão e essa importante atividade que sem o Conselho Tutelar e sem a atividade dos conselheiros tutelares, o direito da criança e adolescente ele não é colocado em prática, assim como ter a criança e adolescente como prioridade absoluta. Perfeitamente. Patrick, me diz uma coisa, é possível comemorar alguma coisa, é preciso acreditar avanços acerca da atuação do conselheiro tutelar, quais são os principais entraves e hoje como é para você ser um conselheiro tutelar e estar nessa ponta da defesa dos direitos das crianças e também dos adolescentes? É um desafio enorme, né? A gente sempre fala que é uma missão, não é um trabalho, não é um emprego, é uma missão, né? Porque nós que estamos lá, que é um colegiado de 5 conselheiros, nós que estamos nessa missão, a gente tem o total entendimento de que a criança e o adolescente, como eu já falei, é prioridade absoluta. Então, o nosso maior desafio é fazer com que o judiciário, fazer com que o poder público, seja ele de qual esfera ele pertence, fazer com que ele entenda que nós estamos para garantir direito e que o nosso papel é esse, é de que a criança e o adolescente ela seja prioridade absoluta, principalmente aqui no município, né? Nós temos um município de porte médio, né? Mas com população ascendente ao crescimento. Todos os dias a gente vê que pessoas vêm a Quixeramobim para poder residir e com ela também vêm crianças, vêm adolescentes para poder, e aí aumenta os índices do município em escolaridade, aumenta o índice do município em outros, né, em outros eixos. Então, é uma importância muito grande, principalmente para a gente que está, né, que estamos conselheiros aqui no município, nós temos essa importância real desse desafio que é cada vez mais baixar os índices de um município que cresce, mas que infelizmente a gente sabe que com o crescimento existem mazelas, né? Mas o nosso desafio é esse, é de que com o crescimento do município nós baixarmos mais ainda os índices, seja de abuso sexual, de trabalho infantil ou de qualquer outro tipo de vulnerabilidade social que a criança ou adolescente ela venha passar. Patrick, hoje quais são os principais pontos de atuação do Conselho Tutelar aqui no município de Quixeramobim nessa defesa do ECA, sobretudo do Estatuto da Criança e do Adolescente? A atuação de vocês hoje se concentra mais em que tipo de, vamos dizer assim, de atentado ao ECA? O que mais que o Conselho atua aqui na cidade? Nós temos uma atuação vasta, né? O ECA ele nos traz vários artigos, várias preposições onde o nosso papel ele é fundamental e hoje a maior atuação aqui dentro do município é em vulnerabilidade social em sentidos quanto ao abuso sexual, quanto ao trabalho infantil, mas são índices que a gente tem a total convicção que nós estamos trabalhando todos os dias para tentar derrubar esses índices, né? Para que eles possam cair o máximo possível e a nossa maior atuação é essa, é de baixar os índices do município, fazer com que a criança e adolescente, como eu já falei, ela seja prioridade absoluta, e a nossa maior atuação é essa. E o pior de tudo, Aristênio, que a gente vê, é que a gente luta contra, às vezes, o inimigo invisível, né? Porque a gente sabe que está acontecendo aquela violação, a gente sabe que ali tem alguma coisa, mas, infelizmente, muitas pessoas, por medo, por outros tipos de situações, elas não denunciam e não fazem com que nós tenhamos conhecimento dessa situação para que a gente possa, né, fazer uma intervenção imediata. Então, quantas pessoas e quantas situações a gente tem espalhado no município, acontecendo, inclusive, nesse momento que a gente está aqui dando essa entrevista, mas que tem pessoas que têm esse perfil de não denunciar, de não trazer essas situações a conhecimento público, para que a gente possa realmente fazer uma intervenção imediata. E é por isso a importância do Conselho Tutelar, a importância de você ter um conselho efetivo, de você ter um conselho participativo. Por quê? Porque a intersetorialidade ela tem que estar, né, ali a todo tempo sendo colocado em prática. Por quê? Porque eu, quanto Conselho Tutelar, não consigo resolver o problema só. Eu tenho que comunicar o CRES, eu tenho que comunicar o CRAS, eu tenho que comunicar o restante da rede, para que essa rede ela funcione de forma efetiva
dentro da política da infância e da adolescência. Então, a nossa maior atuação hoje dentro do município é fazer com que as famílias, principalmente, elas entendam que o papel de garantir o direito da criança e adolescente primariamente é da família e não do Conselho Tutelar. Hoje é essa inversão. As famílias muitas vezes querem levar os adolescentes e as crianças para o Conselho assim, pronto, pega aqui que eu não tenho mais controle, o menino é teu. E aí a gente tem que fazer toda essa parte de conscientização que a primeira pessoa que garante o direito de criança e adolescente é a família. E depois o Estado, depois a sociedade. E nunca você vai ver que o ECA traz que o Conselho Tutelar é responsável pela criança e adolescente diretamente. Por quê? Porque ele tem atores anteriores, primariamente, a essas pessoas que garantem o direito da criança e adolescente de forma efetiva. Exatamente. Pai é pai, mãe é mãe, e conselheiro tutelar é conselheiro tutelar. Do contrário, conselheiro seria pai e mãe, o que não é. O Patrick, como é que faz, a partir dessa nossa conversa, as pessoas estão nos ouvindo, nos assistindo, de repente se deparam com a situação? Às vezes pode ser, às vezes a gente pensa conselho tutelar, mas conselho tutelar às vezes é porque o menino está se danando, é porque tem um caso grave, obviamente tem um caso grave de abuso sexual contra a criança ou contra o adolescente, isso realmente precisa ser denunciado, para que todo o aparato seja mobilizado para que isso cesse e que a punição aconteça para o autor. Mas, para além disso, que infelizmente ainda é uma realidade muito comum, para além disso, eu posso acionar o Conselho Tutelar para resolver que tipo de situações? Por exemplo, às vezes a criança não tem um documento, não tem uma identificação, às vezes a criança não está tendo acesso adequado à educação, não está, a vaga da creche não tem. O Conselho Tutelar pode ser ponte para isso ou não? Sim, com certeza. É uma pergunta muito importante, porque há uma semana atrás a gente veio aqui no sistema para poder falar sobre o ganho do selo Unicef, né, que o município ganha pela 6ª vez o selo Unicef. E esse ganho do selo Unicef, ele para a gente, quanto Conselho Tutelar, é muito gratificante. Por quê? Porque nós estamos diretamente ligados a esse selo. Por quê? Porque esse selo ele avalia os índices do município em questões de vacinação, em questão de criança e adolescente na escola, em vários outros eixos em relação à política da infância e da adolescência. Então, nós, quanto Conselho Tutelar, temos o dever de fazer essa ponte. Então, vamos dar um exemplo aqui de áreas que são mais, vamos dizer assim, que são áreas mais sensíveis, que é a saúde, a educação. A saúde, quando a criança está sem vacinação, né? Quando a criança ela não está se vacinando, quando os índices de vacinação estão baixos. O posto de saúde, a ADS, ela vai comunicar ao conselho, olha, na minha área existe uma residência na casa tal, que lá a criança está com os índices de vacinação baixos. É um direito dela ter acesso à vacinação. Então, nós, quando o conselho está lá, temos que ir até lá, fazer a sensibilização da família, e não havendo a sensibilização, nós informamos o Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele tem que entender que ali existe uma família que está negligenciando um direito de um infante ou de um adolescente, para que o Poder Judiciário possa se mobilizar e se pronunciar em relação a isso, né? E aí a gente traz também a questão da vivência da educação. Dentro da educação, como você disse, a criança está fora da escola, a criança está faltando muito. Hoje no município nós temos o setor de busca ativa, que é um dos nossos parceiros também. Por quê? Porque na ausência, a escola notifica quando o adolescente ou a criança não está indo, notifica ao setor de busca ativa. Quando o setor de busca ativa ele faz as 2 visitas de sensibilização ou até 3 e a criança ou o adolescente não volta, eles mandam para o Conselho Tutelar para que a história, né, aí a conversa já é outra, se lida de outra forma, né, de uma forma mais, muitas vezes a gente, como eu disse, a gente dá a notícia de fato ao Ministério Público da situação para que o Judiciário ele entenda que ali existe uma família que está vulnerabilizando uma criança ou um adolescente. Então, nós temos o dever de fazer essa ponte, como você disse, e é uma coisa que eu falei anteriormente, a intersetorialidade ela tem que prevalecer para que essa rede ela possa ser fortalecida e fortificada, né? Para que a gente sempre brinca que às vezes as redes e tudo, essa rede que a gente fala não é uma rede daquela de deitar, né? É um conjunto de órgãos que estão de mãos dadas para fazer com que a política da infância e adolescência ela seja prioridade absoluta, seja na educação, seja na saúde, na assistência, em outras secretarias, em outros eixos do município. Então, nós temos o dever de fazer esse papel com esses outros órgãos para que a criança e adolescente ela esteja assegurada e dizer assim, olha, se aqui na saúde eu não tenho como resolver, eu tenho que mandar para o conselho, porque lá eles têm realmente esse papel e vão fazer o que realmente tem de se fazer diante da situação. É interessante a gente perceber, eu vi recentemente a entrevista do João Campos, é o prefeito do Recife, no Roda Viva, ele falou sobre achei muito interessante, falou sobre um aplicativo que a Prefeitura do Recife tem, justamente sobre essa história de vacina, né? Às vezes o cartãozinho de vacina, às vezes
descuido mesmo, né? Não está atento à campanha de vacinação e às vezes o menino perde. E pelo aplicativo, a mãe ou o pai recebe a informação de que o filho está sem a vacina, né? E aí, ou seja, ela vai até o posto. É o contrário, né? Não é a pessoa que vai até o posto cobrar a vacina, né? É o posto que vai até a família cobrar que o menino tome a vacina. Ou seja, é fazer a inversão. Eu estou contando essa história porque o conselho é justamente isso, né? Para garantir com que, olha, esse direito aqui é seu e você precisa exercê-lo, né? É direito dessa criança tomar essa vacina, é direito dessa criança ter acesso à creche, ter acesso à vaga na escola, ter acesso àquilo que o Estado tem por obrigação de lhe oferecer. E essa é, assim, a mais primorosa função do Conselho Tutelar. Hoje vocês são Hoje nós somos um colegiado de 5 conselheiros, né? Sou eu, Meire, tio Hélio, Neto, a Ariana. Somos 5? 5 conselheiros, somos o colegiado. Como é que faz para entrar em contato com vocês, hein, Patrick? Nós temos diversos, né, canais de denúncia para a população ficar ciente. Nós temos o Disque 100, que é um número universal, que vai para o Disque Direitos Humanos, que é em Brasília. E esse Disque Direitos Humanos, eles encaminham para o observatório que existe em Fortaleza. O Estado de Ceará ele é pioneiro nesse projeto, porque os outros estados, quando eles recebem demandas diante da situação da criança ou do adolescente, ou seja, do idoso, seja da mulher, ela encaminha diretamente para o município. E aqui no Estado de Ceará não. Aqui no Estado de Ceará, quando lá em Brasília eles recebem a demanda, eles encaminham para o Estado, para o observatório, e o próprio Estado ele já filtra essas informações. Então, se for uma demanda de criança, ele já manda. Se cabe uma investigação, ele já encaminha para a delegacia e para o Conselho Tutelar. Então, esse sistema é pioneiro, e o Estado de Ceará é o primeiro a fazer esse sistema. E tem, né, uma das formas de denúncia, um dos canais, e tem o nosso número também, que é o número acessível à população. Sim. Que é o 9272-3733, DDD 88, esse é o nosso canal de denúncia também, e indo até a sede do Conselho Tutelar presencialmente, né? Nós ficamos na Rua Doutor Monteiro Filho, número 151, em frente ao Colégio Censo, bem facinho, um antigo balcão da cidadania. Então lá você vai encontrar os serviços do Conselho Tutelar aqui do município de Xerabobim. Sim. Perfeitamente. Repetindo o telefone, é 9272-3733. 9272-3733 é o telefone no WhatsApp. WhatsApp não? Só ligação. Ligação, desculpa, gente. É o telefone lá de ligação que você pode ligar e mandar mensagem. Mandar mensagem não, você pode ligar e falar com o pessoal lá do Conselho Tutelar. Não precisa. Se você precisa fazer uma denúncia, precisa identificar, não? Não. A denúncia é anônima, o anonimato, tanto no Disque 100 quanto no nosso número pessoal. O anonimato é garantido, seja ela qualquer hora do dia, 24 horas, esse telefone vai estar apto para poder receber essas... Recebe muita denúncia infundada também? Muito com certeza. A gente sem recebe... futuro, sem tempo? Sim, com certeza. Inclusive, é até um apelo que a gente faz para a população, seja ela em qualquer, né, das esferas, que tenham esse entendimento quando for fazer uma denúncia em relação a isso. Por quê? Porque você está lidando com a família, você está lidando com criança e adolescente, então... tenha realmente o fundamento para se fazer essa denúncia, né? Porque muitas vezes, as pessoas não se colocam no nosso lugar, mas muitas vezes a gente recebe demandas 2 horas da madrugada. Você está em casa dormindo, porque é o nosso regime é de sobreaviso, né? Você está em casa dormindo, o telefone toca e uma demanda lá no interior. E a pessoa traz uma situação assim que você já imagina que tem um cenário totalmente algo bem pesado, né? Tem um cenário totalmente desmantelado, vamos usar o nosso linguajar popular. E quando você chega lá, não tem nada a ver com o que foi recebida a denúncia. Qual o critério que você usa para chegar a um deslocamento como esse, para checar a informação como essa? Infelizmente, a gente checa ela indo lá pessoalmente, né? Para averiguar pessoalmente. Então, o protocolo é esse. É perigoso, não, Patrick? Com certeza. Por isso que é importante, Alexandre, a gente frisar para a população que ela faça essa comunicação com a certeza. Por quê? Porque muitas vezes, diante dessa comunicação, a gente tem que acionar a polícia para ir com a gente, para fazer a escolta, para garantir nossa segurança, a segurança da população em volta da residência da situação. E muitas vezes, como eu disse, quando a gente chega lá, a situação não tem nada a ver com o que foi relatado. Aí gasta o dinheiro da gasolina. Aí você tira o carro do município, tira uma viatura, tira uma equipe policial que estava para poder fazer segurança, para poder ir para uma demanda dessa. Quando chega lá, a demanda não é realmente do jeito que foi passado pela pessoa. Infelizmente, a gente lida com essas situações, por isso que a gente faz o apelo à população, que quando for fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar, faça, mas tenha total convicção e total clareza na demanda que vai fazer. Não aumente nem diminua, dê a real situação. Por quê? Porque dando a situação verdadeiramente, dando a real situação, a gente vai saber se precisa de um aparato policial ou se não.
se a gente vai só realmente o conselho, ou se a gente tem que acionar outros órgãos para que faça esse acompanhamento. Como é que vocês fazem uma abordagem como essa, hein? Chega numa situação como essa, sei lá, de uma criança que está sendo, sei lá, violentada, ou de uma criança que está em trabalho infantil, como é que se aborda um pai, uma mãe, uma família? Vocês retiram a criança do local ou não? Como é que funciona isso? É muito desafiador, Alexandre, porque cada situação é uma situação, né? A gente não pode igualar todas as situações. Por quê? Porque você tem situações onde a própria família é quem leva o adolescente ou a criança para ser vulnerabilizado. Então, quando você chega numa situação dessa, a gente conversa com a família, relata que teve a denúncia, notifica, faz algumas perguntas que são perguntas para entender o contexto da situação e notifica a família para ir até o conselho tutelar, para que a gente possa fazer um atendimento, advertir, fazer todos os encaminhamentos devidos. Quando é uma situação onde a gente não encontra a família para fazer essa abordagem que a gente faz de rotina quando recebe uma situação dessa, infelizmente, muitas vezes, algumas crianças não têm família extensiva, que no caso é o avô, a avó, tio, um irmão, não tem. Então, nesse caso dessa situação, quando não há família extensiva, a gente faz um acolhimento emergencial. Por quê? Porque eu preciso garantir o direito àquela criança que ela vai estar bem durante o procedimento. Então, como eu não encontrei a família, como eu não tenho um familiar para se responsabilizar por ela, para que eu possa fazer, né, esse contato com ele e entender a situação, a gente faz um acolhimento institucional na unidade de acolhimento do município, que nós temos uma, para que durante o processo desse procedimento, essa criança ela esteja resguardada lá nessa casa, para que ela esteja em segurança. Por quê? Porque o que muitos pensam é que a nossa preocupação é com o pai ou com a mãe, não. A nossa preocupação é com a criança e o adolescente. Então, a nossa prioridade é ele, a criança ou o adolescente. Então, não encontramos a família, não tem família extensiva, a gente vai, faz o acolhimento dessa criança na unidade de acolhimento do município e, enquanto o procedimento ele acontece, e aí a gente encaminha para o judiciário, né, a situação, o judiciário se manifesta, e aí, diante da situação, ele vai decidir se a criança ela vai ser encaminhada novamente para a família ou se a criança ela vai ser encaminhada para adoção diante da situação. Qual o papel do Ministério Público nessa relação de vocês com essas visitas e as autoridades? Assim, o papel do Ministério Público ajuda vocês? Né? O papel do Ministério Público ele é fundamental. Por quê? Porque ele nos ajuda nessas circunstâncias, né? Como a gente fala, nós temos o dever de, em caso de abuso sexual, evasão escolar, seja lesão corporal, agressão, toda situação que ela tem uma comprovação de acontecimento através de exame, né, pericial, que aconteceu ou não, a gente encaminha a notícia de fato ao Ministério Público, o Ministério Público se posiciona para aquela situação, encaminha para as forças de segurança para pedir talvez a prisão preventiva ou pedir uma investigação mais sucinta sobre a situação, e quando ele tem o retorno desses órgãos dessa informação, ele se pronuncia, ele coloca, né, ele toma a decisão dele, tendo em vista o que aconteceu, o que nós, quanto conselho, fizemos e o que os outros órgãos fizeram para que ele possa tomar essa decisão mais direta. Mas o papel do Ministério Público ele é um papel fundamental. Por quê? Porque nós somos um órgão não jurisdicional. O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, então nós não temos poder de justiça e nem de polícia, né? Então, nós precisamos desses atores da rede, que aí o Ministério Público é um desses órgãos da rede quanto às forças de segurança, para que eles possam nos complementar nos nossos serviços. Uma ponte, né? É uma ponte. Você identifica, é o canal que identifica o fato e diz, olha, Ministério Público, está acontecendo isso, é bom que você tome providência. Olha, Polícia Militar, me ajude aqui que eu vou ver aqui uma situação para saber se isso aqui funciona. Olha, Polícia Civil, investigue essa informação aqui, porque isso aqui é um caso que pode trazer repercussão para os direitos dessa criança. Olha, município de Xaramubim, você tem que garantir a vaga dessa criança na creche, na escola. Olha, Secretaria de Saúde, esse menino precisa tomar vacina, esse menino precisa de uma cirurgia, esse menino precisa de fralda, esse menino precisa de remédio. Olha, governo do estado, esse menino está precisando de comida, esse menino está precisando de vaga. Né? Então, você pode mexer com todo mundo, né? Por isso a importância que a gente fala do conselho. Muitas pessoas, às vezes, falam mal. Você tem independência para fazer essas coisas? Não? Temos, a gente tem. Independência. Nós somos um órgão não jurisdicional e independente para poder cobrar, seja como eu falei, né? Seja o poder municipal, o poder estadual, o poder federal, para que ele possa garantir. Porque, como eu falei, nós temos a missão de garantir o direito da criança e do adolescente. Então, independentemente das esferas, a gente tem que garantir esse direito, seja ele através da saúde, da educação ou de qualquer outra área que seja específica. Então, por isso que a gente tem esse papel importante, como eu falei, muitas pessoas às vezes falam mal do Conselho Tutelar, às vezes
colocam o conselho lá embaixo como não é um órgão não importante, não fazem nada, mas a gente tem que dar responsabilidade a cada órgão específico. O conselho ele não pode fazer tudo sozinho, assim como ele não toma as decisões sozinho. Ele tem o colegiado, ele já é para isso. Ele já é um órgão, o colegiado ele é deliberador de demandas. Então, quando a gente tem uma demanda muito séria, a gente senta com os 5 conselheiros para poder deliberar aquela demanda. Por quê? Porque algum pensa diferente, outro pensa de outra forma. Sim. Então, para que o melhor e o bem-estar da criança seja garantido, nós pensamos e deliberamos da melhor forma possível. A melhor decisão seja tomada para garantir o direito, né? Ô, Patrick, para a gente encerrar, é fácil ser conselheiro, é? Rapaz, é uma missão, como eu disse, Alistênio, não é fácil, porque a gente sabe que, principalmente com o desenvolvimento e com essas redes sociais aí, está muito desafiador, porque, como eu disse, os próprios pais, eles chegam para a gente lá dizendo que não conseguem, né, mais segurar os filhos, então é uma missão muito árdua. Celular Sim, as redes sociais elas estão mobilizando de forma errada, é um aparelho muito importante para o nosso contato, mas estão sendo usados da forma errada muitas vezes. Então, estar conselheiro hoje tanto para mim quanto para os demais que estão lá, é muito desafiador, porque, como eu disse, a gente luta muitas vezes contra o inimigo invencível, que é as redes sociais. A gente não sabe quem está por trás desse telefone, a gente não sabe quem está por trás dessas redes sociais. Muitas vezes são pessoas que têm um interesse nessa criança ou nesse adolescente prejudicar. Então, muitas vezes a gente luta contra um invisível, né, contra um inimigo invisível, porque a gente não sabe quem está ali. Então, é muito desafiador, muito desafiador. Perfeitamente. Patrick, eu desejo um excelente dia, parabéns a você, a todos os conselheiros tutelares, manda aqui o meu abraço, minha saudação a todos os outros 4 e bom trabalho lá à frente do Conselho Tutelar. Se você quiser procurar mais detalhes sobre a atuação do Conselho, você pode ligar no 9272-3733, 9272-3733, é só ligação, tá, gente?